lembrado que na última aula nós vimos assim o tema pastoral familiar para quê? E hoje, no tema de hoje, nós vamos ver então o perfil dos recursos para fazer essa pastoral familiar. Veja bem, os recursos são recursos humanos, recursos materiais, metodológicos, para quê? Para fazer aquilo que a pastoral familiar tem como serviço. Então, nós vamos ter recursos que nos possibilitem fazer aquilo que é pastoral familiar. Nós vimos brevemente o que é pastoral, e ela é muito ampla. Então, olhando agora nesta aula para os recursos. Acompanhe então no slide seguinte alguns dos o que nós entendemos por recursos humanos. Veja ali, o agente necessita da proximidade com Deus. Não é serviço predominantemente cognitivo. Encontro, caminhada e valores. Experiência de fé. Aceitação do chamado e da missão. O agente precisa ainda de formação crescente, contínua, para uma realidade e doutrina da qual fazemos parte. E o trabalho conforme o seu perfil. Nós vamos falar, não em nosso nome, nós vamos falar em nome da igreja. Nós somos discípulos de Jesus. Se somos discípulos, vamos falar em nome de Deus, não pode fazer isso quem nunca encontrou com Deus, quem não caminha com Deus. É fundamental encontrar-se com Deus, já dissemos isso, escutar a Deus, dialogar com Deus, para poder fazer a sua vontade. O agente precisa disso. O agente não vai por si mesmo. Às vezes a gente vê na nossa igreja, dentro da pastoral familiar, pessoas falando o que tem na cabeça em nome próprio, até às vezes em dissonância com a igreja. Outra coisa importante é que esta caminhada gera uma experiência de fé. O que é experiência de fé? Experiência de fé é aquilo que você tem para contar da sua caminhada com Deus. Você tropeça, levanta, Deus te segura pela mão. É aquela caminhada que não é perfeita, porque nós somos santos e pecadores. Eu acho que é importante deixar bem claro o seguinte, porque para ser agente de pastoral familiar, não é aquela pessoa que, não, agora está tudo certo na minha casa, está tudo certo na minha família, eu não tenho nenhum problema, então agora eu vou trabalhar na pastoral familiar. Não é assim que funciona, até porque a gente nunca está com tudo certo. Na nossa família, nós temos problemas, na sua família você tem problemas e a gente vai ter sempre. Deixa eu inserir um testemunho. Nós, certa vez, tínhamos um grande problema na nossa família com o casamento de filhos. E nós ficamos profundamente angustiados, porque a gente trabalhando pela família com problema em casa, mas nós tínhamos um evento grande agendado lá pelo Nordeste afora, e já estava agendado há quase um ano, e nós não podíamos cancelar. Nós fomos assim num estado de grande intranquilidade. E nós chegamos lá na nossa intranquilidade, nós logo partilhamos com o grupo todo. Olha, nós estamos aqui para fazer esse trabalho pela família e estamos nos sentindo assim. Contamos a história. Mas vamos trabalhar, orem por nós e vamos trabalhar. Interessante que este fato fez com que uma liderança muito importante daquela região, ao final do encontro, falasse para nós, em particular: nós íamos entregar agora, nesta quinta-feira, nosso serviço ao bispo, porque nós estamos com esse problema que vocês estão. Mas, se vocês, com esse problema, ainda vieram pregar com humildade, nós vamos continuar com humildade. Então, não espere as coisas estarem todas certinhas na sua casa, porque não vão estar, assim como não vão estar na nossa casa, mas a beleza dessa caminhada é que a gente acredita em Deus, e apesar das quedas, porque o cristão que acredita em Deus, ele cai e não fica caído, ele cai e ele segura na mão de Deus e vai. Então, essa é a beleza da nossa caminhada, então, né? É importante dizer, recursos humanos é a pessoa que se encontrou com Deus, que está na caminhada.
mas não é gente perfeita, porque perfeito é o nosso Deus. Nós estamos caindo e levantando e sempre progredindo. Agora, isso não impede que o agente tenha que se preocupar com a formação. A formação é uma coisa que tem que ser continuada. Não é você fazer um curso e dizer eu estou formado. Não, a gente tem que estar continuamente em formação. Formação, porque nós vivemos num mundo hoje onde as coisas avançam assim a passos largos. E também formação para a gente fazer um trabalho de acordo com a doutrina da igreja. Deixa eu falar uma coisa. Mandamento de Deus, o mandamento do amor, o primeiro mandamento diz: ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com todo o seu espírito. Isso é mandamento. E veja, amar a Deus com inteligência é procurar se formar. E nós sabemos que nós dependemos de Deus. Deus, Espírito Santo, precisa nos iluminar, porque senão as tarefas são grandes demais para nós. Mas, por outro lado, nós temos que nos preparar como se tudo dependesse da nossa preparação. E nós sabemos que depende de Deus, mas nós nos preparamos com carinho. E também para a gente estar em sintonia com a igreja, porque é muito triste e isso acontece, infelizmente, às vezes tem pessoas que vão trabalhar em encontro de noivos ou encontro de casais e vai falar, por exemplo, para os noivos. Vamos pegar aqui um exemplo clássico, tem médico que vai dar uma palestra em encontro de noivos e não está em sintonia com a doutrina da igreja. Daí ele diz, não, mas eu não concordo com a doutrina da igreja. Então não vá dar a palestra. Tem aspecto legal também que vai pela lei dos homens. Não que a gente está desafiando a lei civil, o direito positivo. Não é desafiar o direito positivo, mas nós temos uma prioridade. Interessa antes respeitar a Deus, obedecer a Deus, que a lei humana. Porque esta, às vezes, discorda, às vezes até choca com a lei divina. Vamos continuar, então. Veja o slide seguinte. Nós falamos até agora, então, de recursos humanos. Agora vamos ver recursos materiais. Estamos vendo recursos para o trabalho na pastoral familiar. Então, vamos ver recursos materiais. Acompanhe aí no slide. Subsídios e documentos para a formação, cursos, palestras, eventos e treinamento prático monitorado, subsídios para acompanhamento, espaços físicos adequados, recursos pedagógicos como apresentações, vídeos, projetor e recursos econômicos e etc., e serviço de secretaria. Alguns exemplos que a gente coloca aqui de recursos materiais. É claro que não se esgotam aqui os recursos materiais. Vamos comentar cada um deles. O primeiro, nós já falamos dos subsídios. Nós demos os principais subsídios em aula anterior. Mas esses subsídios fazem referências, aqui estão referenciados documentos importantíssimos, como o Diretório da Pastoral Familiar no Brasil, como a Familiares Consórcio, como o Guia de Implantação. Guia de Implantação. Vários documentos estão referenciados ali. Então, nós já falamos sobre essa parte. Cursos, palestras, eventos, treinamentos, prático monitorado. Por exemplo, este curso que nós estamos fazendo é um serviço em benefício da formação de agentes de pastoral familiar. O INAPAF também disponibiliza curso à distância e curso presencial. Tem cursos presenciais. Tem o curso à distância, que qualquer pessoa pode fazer de qualquer lugar do Brasil, e tem cursos presenciais, que a pessoa entrando em contato com o INAPAF vai ser esclarecido aí do que se tratam esses cursos presenciais. Só uma explicaçãozinha. O curso à distância do INAPAF quando começou era por correspondência. Agora ele está um tanto mesclado com o auxílio da internet. Este curso que nós estamos gravando aqui tem uma metodologia um pouco diferente, é curso à distância, é ensino à distância. Então, todos esses recursos e muitos outros que tem por aí ajudam na formação. São recursos materiais, recursos de documentos e orientações. Eu acho que a gente podia continuar na próxima aula
porque nós temos ainda outros recursos dos quais a gente pode falar, e eu acho que seria, se você está preocupado, se você é agente de pastoral na sua paróquia, na sua diocese, ou na sua família, ou se você não é ainda, mas gostaria de fazer um trabalho, você talvez gostasse de ver mais assim detalhadamente, acho que vamos deixar para a próxima aula, nós continuamos daí falando mais desses recursos. Até lá, se Deus quiser.